cara, já vou te falar duas coisas que talvez você não faça a menor ideia. Eu decidi empreender com a costura sem saber costurar. O meu olho só batia nas coisas personalizadas. A partir dali, daquele curso, assistindo os cursos, eu já comecei a fazer anotações de como que seria o meu ateliê. Uma mala só. Tudo que coubesse ali era o que eu podia trazer. Primeiro vídeo de 2025 e esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos vídeos que eu tô acostumada a postar aqui no canal. Quero usar um pouco da minha história, desses últimos 10 anos de ateliê e empreendendo com a costura para de repente inspirar você que tá aí do outro lado assistindo e tem vontade também de empreender com a costura, de repente montar um ateliê ou de repente só aprender a costurar também como um hobby. Ao longo desses 10 anos de ateliê, eu fui tão inspirada e tocada por tantas artesãs incríveis, empreendedoras, que eu não sei, eu tô sentindo agora, esse ano de 2025, essa missão de entregar para vocês conteúdo para que vocês também se inspirem através do meu trabalho, através da minha experiência, através de toda a minha jornada com a costura criativa. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu comecei a costurar, por que eu escolhi o nicho de bebê, será que ele veio logo de cara, será que eu fiquei na dúvida? E no final desse vídeo, para você que ficar até o final e se sentir tocada com a minha história e também quiser começar aí nessa jornada da costura criativa e de repente montar o seu ateliê, eu vou te dar aí 3 opções para que você de fato comece a sua jornada também. Antes de mais nada, se você tá vendo esse vídeo e não é inscrito aqui no canal e você gosta de criatividade, gosta de costura criativa e gosta de conteúdo para você se sentir aí inspirada, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho para você acompanhar os próximos vídeos, beleza? Bora lá então, vou contar um pouco da minha história para que você me conheça melhor e eu de cara já vou te falar duas coisas que talvez você não faça a menor ideia. Eu decidi empreender com a costura sem saber costurar. Verdade, vou contar para vocês melhor sobre isso. A segunda coisa é que o nicho de bebê, ele quase que me escolheu, não tinha outra opção na minha vida senão ir pro nicho de bebê. E eu também escolhi o nicho de bebê antes de aprender a costurar. Quando eu conheci o meu marido, eu trabalhava no mundo corporativo, ele também. Eu trabalhava na área comercial, tinha feito administração, tinha feito MBA de gestão comercial, tava indo super bem, 10 anos trabalhando na área comercial. Eu gostava do que eu fazia, eu ganhava bem, né? Tinha ali uma carreira. Porém, a gente quando começou a namorar, quando a gente se casou, a gente meio que combinou, né? Tanto era uma vontade minha quanto dele, de quando a gente tivesse os nossos filhos, eu parasse de trabalhar por um tempo no mundo corporativo para me dedicar a esses primeiros anos das crianças. Então, fiquei grávida da Dinha, minha primeira filha, que nasceu em 2015, e eu já sabia que eu ia sair de licença do meu trabalho e que eu não voltaria, né? Não falei nada para a empresa, mas eu já sabia, eu e meu marido já tínhamos combinado. Peguei um mês antes a minha licença para naquele último mês de gravidez eu ficar bem tranquila, fazer tudo com calma. E aí, eis que neste um mês que eu tô em casa, sem trabalhar, comecei a pesquisar um monte de coisinha que estava faltando ainda para o enxoval e eu não pensava em outra coisa a não ser o enxoval da Dudinha. E tudo que eu via, tudo que eu gostava era artesanal, né? E personalizado. O meu olho só batia nas coisas personalizadas. E vamos combinar que assim, o personalizado, o feito à mão, ele é mais caro do que quando você vai procurar numa loja. Então tudo era muito caro, não dava para comprar tudo, mas eu fiquei tão encantada, tão maravilhada e só pesquisava sobre isso. Até que um dia caiu no computador, né? Como eu sempre acho que nada acontece na nossa vida por acaso, caiu no computador um curso, como eu tava pesquisando muito sobre enxoval, caiu no computador um curso online de enxoval de bebê, de kit berço, trocador, almofada de amamentação, de nada mais, nada menos que a Débora Radke. Eu tenho um amor profundo por ela. Ela começou a
a história dela empreendendo com a costura com enxoval de bebê. E aí ela fez o curso online na Educar, foi onde eu vi esse curso, me encantei, me apaixonei. Hoje ela tem uma loja online de materiais, não faz mais o enxoval, mas foi como ela começou. E eu lembro muito bem que ao longo do curso que eu estava assistindo dela, ela estava falando ali para as pessoas, né, que estavam assistindo, de uma maneira muito incentivadora, de uma maneira muito... eu me senti muito tocada ao ponto de, nossa, ela tá num lugar, numa posição que eu quero muito estar lá na frente, né? Então eu via ela como uma pessoa ali que eu queria alcançar, né? Que eu queria ser. Via ela trabalhando com uma coisa que dava prazer, uma coisa tão maravilhosa, com flexibilidade, trabalhando de casa, cuidando dos filhos. A história dela, na verdade, ela se encontrava muito com a minha, só que ela estava muito mais na frente, né? Ela tinha começado quando ela engravidou da filha dela. Então, assim, eu vi o curso dela e eu me senti muito tocada na história dela e ela me incentivou, sem nem saber, mas com certeza ela incentivou muitas mulheres. E a partir dali, daquele curso, assistindo os cursos, eu já comecei a fazer anotações de como que seria o meu ateliê. Então, o nome veio, o nicho veio, os produtos, fiz a lista dos produtos que eu queria fazer pro ateliê. E na época, acho que hoje, com a experiência que eu tenho, eu indicaria você, obviamente, a fazer uma pesquisa de quais produtos dentro do nicho que você escolher, quais produtos que são mais lucrativos, né, que são, assim, relativamente fáceis de fazer, enfim, fazer realmente uma pesquisa antes de definir os produtos. Na época, eu defini os produtos com base naquilo que eu queria fazer para minha filha que ia nascer e com base naquilo que eu estava vendo do curso da Débora. Então, fiz a lista de todos os produtos que teria no Ateliê Baby Art. A gente foi atrás de criar o logo, né? Inicialmente a gente fez um logo que ficou bem, assim, estranhinho. Minha cunhada, que é designer, ela criou depois o logo que a gente usa até hoje, que é incrível. Então, assim, as coisas foram acontecendo, mas tudo veio a partir dessas pesquisas, desse meu desejo de realmente empreender com a costura, e a Duda ainda nem tinha nascido. E aí, beleza, tenho decidido o nome, tenho decidido quais os produtos que eu vou fazer, mas eu não sei fazer os produtos. Então foi aí que eu fui atrás de realmente começar a costurar. Na época não tinha dinheiro para investir na máquina, não tinha nem argumento para falar com meu marido, para convencê-lo de que eu queria investir numa máquina ou investir em materiais, né? Então o que eu fiz? Eu peguei uma máquina emprestada da minha irmã, para começar de fato a testar, ver, né, se realmente eu ia gostar, se realmente ia ser fácil, né, de aprender. E lembro que quem me ensinou as primeiras coisas, como passar a linha na máquina, como ligar a máquina, né, colocar a linha na bobina, fazer a costura reta, foi a minha sogra, que costura muito bem. E ela morava no Rio de Janeiro, a gente morava em São Paulo. De vez em quando ela vinha para São Paulo e numa dessas viagens ela me ensinou bem o basiquinho. Lembro também que pouco tempo depois a máquina da minha irmã, ela era básica, né? Só costurava costuras retas, ponto reto. E eu fiquei muito encantada na época com a técnica de aplicação. Então eu enxerguei ali na técnica a possibilidade de personalização, que era algo que eu queria muito fazer, que era algo que eu me encantei tanto e queria tanto para minha filha, né? Então, e eu vi ali também a oportunidade de ganhar mais dinheiro, porque eu poderia cobrar mais caro. E a técnica de aplicação usava muito pontinho caseado, né? Que era um pontinho ali específico que eu comecei fazendo na mão, mas, né, se eu queria profissionalizar o negócio, eu realmente tinha que ter uma máquina que fizesse esse pontinho. Então, conversando muito com a minha avó na época, ela falou: filha, vamos comprar a máquina para você, ver qual é a máquina, né, que tem esse pontinho que você quer. E aí eu lembro, falei, tá bom, então vamos parcelar e a senhora me ajuda, paga metade, eu pago metade. E foi assim, a gente parcelou em 10 vezes a máquina, ela pagou um mês, eu pagava outro, a gente intercalava assim.
Eu pude ter várias conversas com ela depois, né? Ela faleceu já, mas ela viu o quão eu tava feliz, né? O quanto eu tava dedicada ao ateliê. Ela pegou aí os primeiros anos do ateliê com muita encomenda, então ela realmente viu a minha alegria e ela era muito, 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 muito orgulhosa de poder ter me ajudado nesse início. Com foco, determinação, eu consegui ir aprendendo cada uma das peças que eu queria. Eu pegava a lista das peças, olhava vídeos na internet de como fazer aquela peça, sentava na máquina com o vídeo e fazia acompanhando os tutoriais que tinha online. Então foi assim que eu aprendi todas as peças, né? Fazendo, acompanhando, foi tudo online o meu aprendizado. E acho que por isso que eu tô sentindo tanto essa necessidade hoje de compartilhar com vocês o que eu sei, porque eu tenho certeza que tem muita gente que pode usar esses meus conteúdos para realmente aprender a fazer peças e criar aí o ateliê de vocês. As primeiras peças eu demorava muito para fazer, eu tinha que descosturar, né, o que leva mais tempo, mas a cada peça que eu fazia eu ia ficando melhor, eu ia vendo melhores resultados. E uma coisa que eu acho que fez total diferença desde o começo e que eu sim super indico para você que quer começar o ateliê e empreender com a costura desde o início, mesmo que mesmo que a peça não esteja perfeita, né, mesmo que você veja os defeitos, venda as peças, né? De repente, dê de presente para amigas mais próximas. Essas amigas vão indicar o seu trabalho para outras pessoas e aí sim você cobra um valor mais baixo se você não se sentir segura ainda para cobrar um valor, né, que realmente vale a sua peça por conta desse início, mas cobre, sabe? E você vai começar pelo menos pagar os materiais para te motivar a realmente continuar e você vai ver que cada peça que você faz, você vai ficando melhor, você vai, além da peça ficar melhor, você vai fazê-la mais rápido. Então, isso vai fazer com que você otimize seu tempo e consiga cobrar um valor justo, ganhar um valor justo pela peça. Veja a costura, veja as suas peças desde o início como um trabalho. Então, cobre, né? Venda, não tenha medo, não tenha vergonha. Diga para a pessoa que você está começando que por isso a peça está um pouco mais barato, mas né, leve, eu acho que essa nossa posição, né, a gente pensar desta maneira desde o início faz muita diferença. Dinha nasceu e em pouquíssimo tempo eu já estava com a agenda cheia de pedidos. E aí a minha mãe ia na minha casa para ajudar a ficar com a Duda, acho que ela ia 3 vezes na semana. E 2 vezes na semana eu ficava sozinha com a Dudinha. E eu nem preciso dizer que a minha mãe fez muita diferença pra mim naquele momento de estar ali com a Duda, de cuidar. Até hoje elas têm uma conexão incrível por conta daquele período, assim, acho que foi o primeiro ano, na verdade, da vida da Dudinha. Ali ficando 3 vezes na semana, minha mãe ia pra minha casa porque eu ficava costurando e eu tava amamentando. Foi uma pequena loucura o primeiro ano, né? Imagina, empreendendo algo novo, cheio de encomenda, ao mesmo tempo que eu tava aprendendo, eu tava vendendo, tava com uma pressão de entregar os pedidos, com o bebê pequeno, amamentando. Foi sim uma loucura, mas eu tava tão feliz de ver o reconhecimento das pessoas naquilo que eu tava fazendo. O apartamento que a gente morava nessa época tinham 2 quartos. E aí a gente montou um quarto pra Dudinha e o ateliê ficava dentro do meu quarto. A gente tinha um quarto que ele era comprido. E, gente, eu não sei como, há 10 anos atrás, eu acho que essas coisas de foto, internet, talvez não tava tão em alta como é hoje. A gente não tinha stories, então eu não tirei foto, eu não tenho foto desse meu primeiro ateliê. Mas imagina que era um quarto comprido, né, um apartamento, e tinha a nossa cama que ficava mais próxima da parede e do lado de cá, esquerdo, logo quando você entrava no quarto, tinha uma escrivaninha em L. E aí eu coloquei a máquina desse lado e do outro lado aqui, né, tinham todos os tecidos que ficavam empilhados no chão e eu usava ali para cortar. E a minha cama eu usava também para passar, então ali era o meu ateliê. Quantas e quantas vezes a gente não se espetou enquanto a gente dormia porque tinha alfinete na cama. E aí a gente mudou para um apartamento um pouquinho maior, de 3 quartos, e foi aí que eu tive o ateliê um pouquinho maior. A gente fez
um dos quartos para o ateliê, o outro quarto para a Duda, então foi bem gostoso, foi ali que realmente o ateliê começou a ter ainda mais pedidos, só que durou muito pouco, porque eu engravidei logo depois. A Duda tinha 1 ano e 10 meses quando eu engravidei do Gabriel, e a gente começou, né, quando a gravidez estava mais pro finalzinho, a gente montou o quartinho para ele. Então, aí eu tenho algumas fotos para mostrar para vocês como ficou, e aí sim eu fiz todo o enxoval do Gabriel no tema de floresta, e também usei essa oportunidade para montar um quartinho para Duda com uma caminha. Então ficou muito, muito fofo. Eu lembro até hoje, assim, o dia que ela entrou no quartinho e viu o quartinho dela, tudo pronto. Foi muito, muito, muito gostoso poder ali, depois, né, de 1 ano que eu tava pesquisando enxoval para ela e tudo mais, e fazer um enxoval pro meu filho do jeitinho que eu queria. Foi muito gostoso. E nesse momento eu me vi sem o meu quarto do ateliê de novo. Onde eu vou colocar o ateliê? Né? Cheio de pedidos. Não parava, gente. O Gabriel nasceu e eu trabalhando e a minha mãe me ajudando e aquela loucura toda. O ateliê passou pro um quartinho bem pequenininho que tinha a cozinha, a lavanderia e tinha um quartinho que deveria ser quartinho de empregada, cabia literalmente só uma cama e tinha umas prateleiras em cima. A gente usava como despensa, né, para guardar comida e tudo mais. E foi ali que eu coloquei a máquina e usei essas prateleiras para colocar os tecidos. Usava a cozinha para colocar a tábua de passar e passar os tecidos, empilhava os tecidos em cima da máquina de lavar. Foi uma loucura, mas durou pouco tempo, porque quando o Gabriel fez 3 meses, na verdade, a gente mudou de São Paulo para Alphaville, porque o meu marido trocou de trabalho. E uma das coisas que a gente tinha em mente, assim, que a gente tinha combinado entre a gente, né, era uma coisa importante para nós, era sempre morar perto do trabalho. Então a gente não tinha comprado casa até então, justamente pra gente ter essa liberdade, essa flexibilidade de estar mudando conforme o trabalho mudasse, né? Então ele aceitou uma proposta de trabalho para Alphaville, que fica uns 40 minutos, assim, né? Um pouquinho afastado da cidade mesmo de São Paulo. E aí a gente alugou uma casa lá em Alphaville, bem pertinho do trabalho dele. E essa casa era muito grande. E lá sim consegui ter de novo um ateliê maravilhoso. Era uma salinha com uma janela grande. E ali acho que foi o momento em que o ateliê mais deslanchou. A gente tinha na época, como a gente mudou para Alphaville, acabou ficando longe para minha mãe ficar indo para lá, né? Então nessa época a gente tinha uma babá que cuidava do Gabriel pequenininho, a Dudinha já estava indo para a escola. E eu me enfiei no ateliê e muitas encomendas. Acho que foi o período em que o ateliê foi financeiramente melhor, né? E eu tava trabalhando muito, muito. Até que estava tudo bem, mas meu marido tinha o sonho de morar no Canadá. Ele tinha morado no Canadá quando ele era pequeno, com os pais. E quando eu conheci ele já tinha me falado dessa possibilidade, né? Dessa ideia, dessa vontade dele de morar fora. E eu nunca comprei muito, assim, esse sonho dele, né? Sempre tive vontade de ter os meus filhos no Brasil, sempre tinha aquela insegurança de estar perto dos meus pais, né? Principalmente da minha mãe, para me ajudar com as crianças. E aí, gente, que por uma questão pessoal, nossa, assim, de família, de casal, eis que chegou o momento em que eu apoiei esse sonho dele, né? Decidi apoiar. E neste momento, ele respirou e falou, vamos. E eu falei, vamos. Então foi algo assim que ele tava só esperando o meu ok, né? A minha aprovação, o meu desejo para realmente a gente tomar essa decisão e começar a realmente agir para esse plano Canadá, né? Então a gente decidiu. E menos de 1 ano depois a gente já estava aqui. A gente fez todo o processo, né? Um monte de coisas que eu não vou falar aqui nesse vídeo. Mas a gente chegou aqui no Canadá em 2018, em maio de 2018. O que eu trouxe do ateliê coube em uma mala. Eu tinha uma mala só. Tudo que coubesse ali era o que eu podia trazer.
Então, muitas coisas eu vendi, muitas coisas eu dei. Tava realmente focada em viver essa experiência de mudança, de adaptação, né? Então, acabei que foi muito difícil, foi doloroso, né? Foi sofrido me desfazer das coisas. Era ali quase que uma página que eu tava virando sem saber quais seriam as próximas páginas, não fazia a menor ideia o que ia acontecer. Então, mas a gente abraçou, foi um momento gostoso. Viemos, chegamos no Canadá. E aí, eu queria terminar o vídeo, na verdade, aqui. Queria contar toda essa história pra vocês, né? Como começou, por que eu escolhi o nicho de bebê, quem que me inspirou. Queria muito, assim, que a minha história inspirasse em vocês. Mas aí depois eu fiquei pensando, falei, gente, depois que eu cheguei aqui no Canadá, aconteceram algumas coisas bem legais, bem importantes, que eu quero muito compartilhar aqui com vocês também, porque eu acho que pode sim inspirar e tocar vocês aí de alguma maneira. Quando a gente chegou aqui, tinha tanta coisa pra gente fazer, pra gente se adaptar. A gente inicialmente ficou na casa do meu cunhado e assim, os primeiros meses foram doidos, completamente malucos, né? A gente se adaptar ao clima, a gente tinha 2 bebês, o Biel tinha 1 ano, a Duda tinha 3. Então, assim, adaptar as crianças na escola, adaptar a gente à língua, ao clima, a gente tinha documento para ir atrás, casa para procurar, carro para comprar, construir a vida de novo. A gente chegou aqui com 9 malas. E aí os primeiros meses foram muito intensos, né? Não vou dizer que foram difíceis, mas foram intensos, desafiadores por conta da adaptação. Quando passou esses primeiros meses e a gente se viu assim na nossa casa, né? A gente inicialmente alugou uma casa, mas a gente conseguiu comprar os móveis principais, a gente estava ali, né, na nossa casa, ok, está tudo em ordem, as crianças estão na escola, o Lucas está trabalhando, eu comecei a fazer um curso. O primeiro ano todo que eu fiquei aqui, eu ia me dedicar a esse curso e só fazer, né, esse curso de inglês. Mas meses depois, eu olhava para aquela mala que eu trouxe do ateliê e ela ainda estava fechada. E eu falava, gente, começou a me dar uma agonia para abrir a mala e para costurar de novo. Ao mesmo tempo, passado esses primeiros meses, eu comecei a sentir muita saudade da minha mãe. E eu tava com muita vontade dela vir pra cá e dela ver, né, tudo que a gente tava vivendo, o lugar que a gente tava morando. Foram 2 combinações que estavam me atormentando, né? A falta do meu cantinho e a falta da minha mãe. E aí, o que aconteceu? Diante desse meu desespero, eu vi no grupo de WhatsApp das brasileiras que moram aqui na região, uma brasileira falando que tinha uma conhecida que estava precisando, estava procurando alguém para trabalhar num restaurante, na parte da limpeza do restaurante. E, gente, eu cheguei aqui com inglês super básico, tava fazendo curso, mas ainda não tava me sentindo segura para trabalhar fora, ainda me adaptando à rotina. Peguei, nem falei pro meu marido nada, mandei mensagem para essa pessoa, combinei com ela e simplesmente aceitei o trabalho sem nem saber direito o que era. E eis que eu cheguei lá, a limpeza, o trabalho era para limpar um restaurante, era um restaurante grande, mas eu tinha que ir lá limpar basicamente o chão, limpar a cozinha e limpar os banheiros. A limpeza toda do restaurante demorava em torno de 2 horas a 2 horas e meia. Então, assim, era aquele período que eu ia trabalhar, porém, todos os dias. E eu tinha que limpar ou na manhã, antes do restaurante abrir. Ele abria, se eu não me engano, às 9, então eu tinha que ir bem cedo. Ou à noite, depois que o restaurante fechasse, que fechava às 10. Então eram ou muito cedo ou muito tarde e não tinha folga. Era 7 dias, né, direto. Eu falo pra vocês que, assim, não foi fácil. Eu lembro bem eu indo dirigir e muitas vezes o caminho chorar, porque era muito diferente, né? Você trabalhar com limpeza. Não que eu desvalorize, minha cabeça mudou muito depois que eu vim morar aqui no Canadá. E hoje eu vejo como um trabalho tão digno quanto qualquer outro. Mas, na época, eu tinha acabado de chegar, né? Muita mudança acontecendo e
E aí eu sentia, né, aquele peso. E o restaurante estava vazio, eu fazia o trabalho todo sozinha, não tinha ninguém para conversar, não tinha nada, né? Então, foi sofrido, foi difícil, mas eu só pensava no meu objetivo. Meu objetivo era trabalhar por um tempo para juntar o dinheiro para comprar a passagem para minha mãe vir visitar a gente e comprar a máquina de costura e os tecidos, os materiais que eu não tinha conseguido trazer para montar ali o meu cantinho. Então eram 2 objetivos. Eu trabalhei 45 dias seguidos sem folga e consegui o valor. E aí a minha mãe veio visitar a gente no final do ano, a gente chegou aqui em maio, ela veio pra cá em outubro, e em outubro eu também montei o meu cantinho, comprei a máquina, comprei uns móveis e montei o cantinho que seria o futuro ateliê. Eu queria muito dividir isso com vocês, porque a gente muitas vezes vê as pessoas onde elas estão, o que elas estão fazendo, mas a gente não faz ideia e a gente não reflete, não pensa em tudo que ela já fez para estar onde ela tá, né? Todas as batalhas e os obstáculos que a pessoa passa, isso é tão não errado nosso, a gente faz no automático, mas a gente precisa parar de achar que aquela pessoa que tá ali numa posição, né, que você considera maravilhosa e um sucesso, cara, ela passou por muitas coisas, por muitos aprendizados, sabe? Então é isso que eu quero contar pra vocês. Se você tá passando pelos obstáculos, se você tá enxergando muitos, na verdade, obstáculos para você chegar onde você quer chegar, é normal. A vida é assim e vai ter sempre obstáculos, né? E é importante a gente enxergar esses obstáculos como parte do caminho. Não pare por conta dos obstáculos. Não se bloqueie, não pense que você não consegue ou que é muito difícil, porque os obstáculos eles vão estar sempre ali. A minha ideia, mesmo depois que eu montei o cantinho ali com a máquina, com as coisas, a minha ideia era não trabalhar com costura. Eu queria terminar o curso de 1 ano de inglês, eu queria ir procurar um trabalho fora, era tudo parte do nosso plano para que eu não ficasse em casa sozinha, né? Esse período de adaptação é muito complicado, a gente se sente muito sozinha, a gente se sente, né? O Canadá tem a questão também no inverno, que são um período longo de frio, muita gente fica mais depressiva. Então, assim, tudo a gente falou, não monta ateliê agora, espera. E fui trabalhar numa loja de tecidos, fiquei 6 meses, tava adorando, tava me desenvolvendo, né? Até que veio a pandemia, em 2019. A pandemia, na verdade, ela me ajudou, ela me impulsionou a retomar o ateliê, a refazer o ateliê aqui, porque muitas brasileiras, como eu falei, né, o grupo de brasileiras aqui no Canadá é gigante e muitas brasileiras grávidas se viam aqui sem poder ir para o Brasil ou para os Estados Unidos, comprar um enxoval, fazer um enxoval. Tem muita gente que quer o personalizado, que quer os produtos de acordo, né, desse jeitinho que a gente faz. E aí as pessoas muitas vezes vão pro Brasil porque não encontram aqui. As pessoas aqui realmente não fazem os produtos da mesma maneira que a gente faz. E aí elas me acharam, né? Muita gente, uma foi falando pra outra. Quando eu vi, eu tinha muita encomenda. Durante o período da pandemia, eu fiz muito enxoval. Eu fiz muito peça personalizada, eu fiz muito kit berço, eu fiz muita máscara. Então, eu fiquei realmente conhecida entre os grupos, entre, né, os brasileiros aqui da região. E foi muito maravilhoso, assim, me fez muito bem nesse período da pandemia. Estar tão conectada com a costura, estar tão conectada com a criatividade, ter ali, né, algo para fazer e não só ficar em casa, né, com as crianças, viver ali a pandemia de um jeito ruim. Então, não foi fácil, obviamente, a gente, né, estava sem poder sair do mesmo... Enfim, tudo que todo mundo viveu, mas me fez muito bem e foi uma oportunidade muito boa para o ateliê aqui no Canadá. Agora, se você assistiu o vídeo até aqui e sentiu tocada de alguma maneira
pela minha história com a costura, né? Como começou. A costura, ela realmente mudou a minha vida em muitos aspectos. Ela me trouxe uma conexão com a minha criatividade que eu não fazia nem ideia que eu tinha. Sim, acredito que todos nós, independente do seu histórico, independente da sua conexão com a arte, a gente tem um artista interno, a gente tem a nossa criatividade. Eu acredito que a criatividade é como se fosse um músculo que a gente tem que ficar exercitando, e quanto mais a gente exercita, mais ele cresce, mais ele fortalece, e a gente exercita através do nosso olhar para as coisas, para as pessoas, para as ações, para as possibilidades, tudo que acontece desde o momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. A gente tem 1000 oportunidades para ser criativas durante o dia, e eu super acredito nisso. E eu quero te falar que, caso você tenha um desejo de usar a costura como essa ferramenta para se conectar com a criatividade, seja para um hobby, ou seja para você realmente ganhar dinheiro com a costura, empreender, né, se tornar dona de um ateliê, né, pode ser de bebê, pode ser de outro nicho, né? Você que vai escolher a costura criativa, ela tem muitos braços, né? Imagina como se fosse um polvo com muitos braços. Eu escolhi o nicho de bebê, mas você tem outras oportunidades, outras possibilidades através da costura criativa para fazer as peças, para criar o seu ateliê e para ganhar dinheiro trabalhando de casa, com flexibilidade, né? De repente você tá num momento como eu tava com as crianças pequenas. Então, se você tá nesse momento, eu quero te falar que eu posso e eu quero te ajudar nesse percurso, nessa sua jornada. Eu comecei há 10 anos atrás, então sim, vai contar toda a minha experiência, né? Tudo que eu vivi, os erros, os acertos, né? Então, com certeza, eu posso te ajudar, te passar 3 opções, tá? Você analisa de acordo com o seu momento. A primeira opção é você aprender a costurar com o nosso curso online. 2 anos atrás, eu senti essa necessidade de dividir conhecimento, né? De passar não só a fazer produtos para vender, mas também criar conteúdo para incentivar as pessoas a aprenderem a costurar e montar também os seus negócios. Então eu criei o curso online Iniciantes na Costura Criativa. Então eu vou deixar o link aqui embaixo, não vou falar muito assim de tudo que você vai ver no curso, mas entra no link. O curso tem muito conteúdo, e eu tenho certeza que ele vai te tirar do ponto zero da onde você tá e vai te dar uma autoconfiança para você sentar na máquina, saber o que fazer com a máquina para alcançar o resultado que você quer, né? Então, tem dicas para empreender, tem dicas de como vender os produtos, enfim, é um curso muito legal, onde você aprende as principais técnicas da costura criativa através de 5 ou 6 projetos, beleza? Então, essa é a primeira opção. A segunda opção é através de uma mentoria, de algo mais próximo, né? Se você quiser um contato comigo, a gente marca uma reunião, um Zoom, e aí a gente realmente, eu vou te dar, não falo dicas, mas conduzir nos caminhos que eu acredito que seja melhor para você criar o seu ateliê, sem que você precise passar pelos tantas dificuldades que eu passei no início, né? Então, realmente pegar todo ali o meu conhecimento para te ajudar nesse início do seu ateliê. Então, aí vai ficar aqui embaixo o meu e-mail e o meu WhatsApp para você mandar. Você pode mandar um e-mail com o assunto mentoria, e a gente mesmo entra em contato com você para agendar o melhor horário e dia para que a gente converse e tenha esse contato bem pessoal. A terceira opção é você continuar aqui no canal, dependendo do seu momento, dependendo, né, se você não quer adquirir o curso agora, se você não quer investir numa mentoria agora, você continue aqui no canal, porque agora em 2025 todo o conteúdo daqui vai ser muito focado
para realmente pessoas que querem começar um ateliê. Já tem muito conteúdo bom aqui, mas vai ter muito mais conteúdo gratuito para você. Então se inscreva, não perca nenhum vídeo, que com certeza vai continuar aí te motivando e te inspirando a começar a sua jornada na costura. É isso, gente, falei muito, mas eu tô muito feliz com esse vídeo, tô muito feliz que você ficou até aqui. Esse vídeo para outras pessoas, para eles também conhecerem um pouquinho da minha história, de repente se sentirem motivados a também empreender com a costura. E a última coisa, por favor, dá um like nesse vídeo. Não é carência, pessoal, mas o YouTube entende quando tem bastante likes, que esse vídeo é um conteúdo legal e aí ele mesmo entrega para outras pessoas e atinge mais e mais pessoas. Conto com a sua ajuda nisso. E é isso, gente. Fica com Deus, um beijo grande e até o próximo vídeo.